Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos agora aqui falar das coisas de Deus, das coisas que pertencem a Deus. Irmãos, vamos falar hoje de Mateus 24, 24, versículo 6. O que acontece? Aqui vamos falar, irmão, dos acontecimentos de hoje, dos nossos dias. O Senhor Jesus disse que nós íamos ouvir falar de guerras, no versículo 6. E rumores de guerras. Olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é assim que aconteça, porque assim que aconteça. Mas ainda não é o fim, presta atenção. Tudo isso está acontecendo, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Nós estamos vendo hoje existe guerra no mundo, guerras. Em vários países, mas a gente sabe que tem um aí que é mais forte, que é a Rússia contra a Ucrânia. E o reino contra reino. Quantos já se levantaram, irmão? Reino contra reino. Países que lutaram entre si na Europa, aqui na América do Sul, na América Latina, na América Central e na Ásia. Meu Deus, na Ásia, então, muitas guerras milenares. Mas eu quero dizer para vocês que aqui após Cristo, e haverá fomes. Irmão, na nossa época, fomes. Meu Deus. Se vocês soubessem quanto o Brasil tem no agro, cereais, arroz, feijão, milho, soja, os cereais, é muito. Os armazéns estão super lotados. Só falando um armazém que pega os grãos antes de distribuir eles para os mercados. E o mundo passando fome. E terremotos. Irmão, quantos terremotos aconteceu agora lá na Turquia e na Síria? Só na Turquia foram 120 terremotos. Queridos, hoje o que está acontecendo, essas catástrofes, esses desastres que está acontecendo no mundo todo, essas catástrofes, essas enchentes, esses maremotos, tsunamis, essas enchentes, sabe, avalanches, tudo, irmão. Essas montanhas, esses morros com casas descendo, muita coisa ruim está acontecendo hoje nos nossos dias, muita coisa ruim. Terremotos em vários lugares. Irmão, antigamente era um terremoto ali, depois de 1 ano, 2 anos, o terremoto aconteceu lá. Hoje é todo dia terremoto. Irmão, todo lugar terremoto e fome. Em vários lugares está acontecendo hoje. Não é só hoje, amanhã, não, mas todo dia. Dezenas e dezenas de terremotos, matando milhares de pessoas. Só lá na Turquia parece que foi acima de 34 mil mortes. Você lembra daqueles mortos, mais de 200 mil, se eu não me engano, no Haiti? Mas ele continua aqui, no 8. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Você imagina. Princípios de dores. Meu Deus. Princípios de dores. O que vem por aí ainda, irmão? Isso, irmão, antes do arrebatamento. Já é um prenúncio com o arrebatamento. Prenúncio com o arrebatamento. Essa é a realidade. Prenúncio com o arrebatamento. O que está acontecendo, hein? O que está acontecendo? Meu Deus. Prenúncio com o arrebatamento. Meu Pai. E João,
38, verso 21, 22, 23, de certo tu sabes, porque já era nascido. Paz sua, missionário. Partiu. De certo que tu sabes, porque então já era nascido. E porque é grande o número dos seus dias. Glória a Deus. Acaso entraste no tesouro de neve e vis os tesouros da saraiva que eu tenho reservado para o tempo da angústia e para o dia da peleja e da guerra? Irmãos, no J38, aqui J38 é quando mostra a eternidade do homem. Aqui mostra a eternidade do homem. Aqui mostra quando o Senhor soprou no nariz de Adão, quando ele era ainda barro, o corpo dele, barro, quando ele soprou o espírito dele. A imagem hoje não está boa porque está tremendo. Mas quando o Senhor soprou no nariz de Adão, o espírito dele veio sobre o homem. E ele dividiu o espírito dele com o homem, partículas. Por isso que ele falou de Jó, onde tu estavas? Aí ele diz, no 21, Deus perguntando para Jó no 4, mas no 21 ele diz, de certo que tu sabes, porque já era nascido. Como é que era nascido, irmão? Porque quando Deus criava a Terra tem 13 bilhões de anos. Os homens já declararam isso. Os cientistas já estudaram sobre isso. A Terra tem 13 bilhões de anos. É mais um pouquinho, mas eu estou colocando 13 fechado. Quase 14 bilhões. Mas vamos ficar no 13. A Terra tendo 13 milhões de anos e Deus perguntando para Jó onde ele estava. E no 21 ele diz, de certo que tu sabes. Porque então eras nascido. E porque grande o número dos seus dias, quer dizer, incontáveis. Por quê, irmão? Porque o Espírito que veio em nós foi partícula de Deus. Quando ele criou o homem, aí sim, a natureza do barro. Aí ele veio sobre nós, sobre o nosso corpo criado, através do sopro. Entrou em nós e nós viramos homem. Homem é o nome que se dá do ser barro, né? Daquela forma barro, e o homem vivente. Nos tornamos alma vivente. Quando ele soprou, naquele barro, o Espírito entrou, o fôlego de vida entrou, então a vida entrou, o Deus entrou, o Deus Todo-Poderoso. Aí ele deu o nome desse ser vivo, alma vivente, deu o nome de homem. O nosso corpo físico, com o nosso espírito e alma, chama-se homem, porque nasceu na Terra quem? O corpo humano. O fôlego, não. O fôlego de vida já estava em Deus, já é eterno. Não teve princípio, não teve início, não teve começo, não teve princípio, nem início, nem começo. Por quê? O Espírito que veio sobre nós é partícula do Espírito de Deus. Por isso, quando ele fala que nós somos o corpo, nós formamos um corpo espiritual de Cristo na Terra.
Por isso que ele disse que tu sabes porque já era nascido. O corpo humano não, mas o espírito que via sobre o homem, que está sobre nós, é o espírito, partículas do Espírito de Deus. Por isso que ele sabe, e nos ensinou, e nos mostra no Salmo 82. Vós sois deuses, com Deus minúsculo. Nós não somos Deus. Deus é Ele. Toda a sua criação angelical e hoje, homens que voltaram-se para Ele através de Cristo, nasceram de novo e têm a essência de Deus nele. Nós temos o DNA de Deus, nós temos a essência de Deus, nós temos o Espírito de Deus sobre nós. Por isso ele está nos avisando com esses avisos do arrebatamento. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Esse é o prenúncio do arrebatamento. Você imagina quando estiver nas grandes dores, a grande tribulação. Hoje nós estamos vivendo catástrofe no mundo, terremotos, desastres naturais, prédios entrando para a terra dentro, terra engolindo prédios. É isso. É isso. Mais de 120 terremotos em um dia na Turquia. Mais de 34 mil mortos. Na Síria. Agora no Japão e na Coreia, agora. Está uma avalanche de frio, gelo, neve, cobrindo tudo. O mar tomando cidades. Teve uma cidade inteira sendo engolida pelo mar. Uma cidade inteira sendo engolida pelo mar. Eu fico vendo. Seja bem-vindo, Tony. Eu fico vendo. É inacreditável. O povo brasileiro gritava até outro dia: Deus, pátria, família e liberdade. Cadê? Todo mundo agora no carnaval. Com essas catástrofes todas no mundo, anunciando a volta de Cristo. Os terremotos, maremotos, tsunamis, avalanches, desastres naturais. Lá no Japão, agora, você pode entrar aí, você vai ver no YouTube. Está sendo tudo coberto pelo gelo. Neve, cobrindo tudo. Está tudo parado. Na Coreia e lá no Japão. E aqui no Brasil, um maremoto, terremoto, destruição, de corrupção. Cada país tem os seus problemas. Não vai ficar assim, não, irmão. Esse princípio de dores vai ficar pesado. E esse pesado vai ser na grande tribulação. E eu quero dizer para vocês aqui, na Bíblia toda fala sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento da igreja. E os pastores não estão pregando o arrebatamento da igreja, não estão. Não estão mostrando para o povo que está vendo aí a grande tribulação. Pastores se calaram. Os ministros que se dizem de Deus estão usando o evangelho para ficarem ricos. Pensa mais nos seus bolsos do que nas almas. E nesse dia de hoje eu não podia me calar. Vendo o carnaval aí, eram mais 3 mil blocos antes lá atrás, antes daquela doença que tampou a boca e o nariz.
Agora são 5.000 blocos, só aqui no Rio de Janeiro, na cidade. E problema no mundo todo. Guerra lá na Rússia, na Ucrânia. Neves caindo lá no Japão e cobrindo tudo na Coreia. Terremotos lá matando pessoas e matando pessoas lá na Síria. Na Turquia. Guerras, fomes. Nunca houve tanto desastres naturais. Olha, irmão, eu vi agora, mostrar agora, poucos minutos agora, uma cidade inteira sendo engolida pelo mar. Ela entrava assim para dentro do mar. Princípio de 2. Olha só o que está escrito aqui em Jó, já falando da grande tribulação, em Jó, já falando do Apocalipse, Jó falando do Apocalipse. Aqui ele fala da eternidade do homem, no 21, dizendo para Jó que ele sabia do tempo dele, porque já era nascido. Porque se nós somos eternos, nós temos Deus em nós. Se nós temos Deus em nós, nós somos eternos porque somos dele. Viemos dele e ele mora em nós. Por isso que nós somos eternos. O nosso corpo não, mas ele vai ser glorificado. Nenhuma lágrima, nenhum cabelo, nenhuma unha vai ficar do nosso corpo. Todas elas estão sendo recolhidas. Olha o que vai acontecer no versículo 22. Ele falando para Lázaro. Para Lázaro não, para Jó. Acaso entraste no tesouro da neve? Alguém sabe de onde vem a neve? Qual é a máquina que produz neve? Como está acontecendo no Japão, lá e na Coreia? E viste o tesouro da Saraiva? Quer dizer, tesouro da... Você sabe o que é Saraiva, irmão? Saraiva é quando cai pedras no céu de gelo. Presta atenção. Aqui vai acontecer a grande tribulação, isso no Jó 38, antes de Salmo. Jó é o primeiro livro que tinha que ser da Bíblia. Foi o primeiro livro que foi lançado, foi Jó. Só que na Bíblia ele está antes de Salmos. Jó é o primeiro livro escrito. Olha só, ele fala aqui, e no mesmo Jó, seguindo, que eu tenho reservado. Ele pergunta aqui, acaso entraste no tesouro da neve? E ele diz, viste os tesouros da Saraiva? Onde está guardado lá em Saraiva, onde vai cair, juntando as pedras de gelo para cair? Que eu tenho reservado para o tempo da angústia, o tempo da grande tribulação, e para o dia da peleja, que vai ter a peleja, que os homens, comandado pelo anticristo, vai se juntar para tomar Israel. Vai quando Deus vai mandar as pedras acima de 25 quilos. Nós entendemos que é a Saraiva de pedras que está aqui, de gelo, que ele fala nessa Saraiva aqui do tesouro que está guardado lá, das neves, está guardado esse lugar. Eu tenho reservado para o tempo da angústia, da grande tribulação e para o dia da peleja e da guerra, porque ele vai lançar pedras sobre esses homens malignos. Amém. Missionário. Liga o som. A paz do Senhor. Amém. É uma realidade, né? A gente vê a Bíblia se cumprindo todos os dias, todos os momentos, né? E o povo está disperso, né? O povo está muito disperso, não querem saber de Deus. E o que é mais triste é que o irmão estava falando, pai, né? Que a igreja, que era para estar de prontidão, né, proclamando o nome do Senhor, e não se falam mais. Parece que virou rotina, sei lá, não caiu na mesmice, não querem mais falar mais disso. Parece que foi proibido falar da volta de Cristo. E a iminência tão clara que está acontecendo no mundo, né? As coisas acontecendo todos os dias, todo momento, né? As coisas se aproximando, o dia se aproximando. Mas o que resta para nós é nos resguardar, né? A salvação ela é individual,
é a gente se resguardar, fazer a nossa parte, nos preparar, falar do amor de Deus para aqueles que a gente pode, aqueles que estão no nosso caminho, ao nosso derredor, para que possamos salvar alguém. Mas estamos vivendo dias terríveis, dias tenebrosos, sabe? Onde parece que quanto mais coisa... eu fico olhando, fazendo uma comparação entre os dias atuais e a época de Moisés, lá na época de Faraó. Quanto mais coisas acontecem, quanto mais coisas vai acontecendo, parece que o povo mais endurece o coração, mais o povo se afasta de Deus, mais o povo fica duro, né? E blasfemando. Hoje é normal, parece que é uma coisa normal, as pessoas vão para os meios de comunicações, as pessoas vão, sabe, na sociedade blasfemando mesmo contra Deus, tudo aquilo que é santo. Nós estamos vivendo uns dias muito difíceis, irmãos, né? E por isso mostra que o arrebatamento da igreja está muito próximo, né? Então, que Deus venha ter misericórdia de nós, que Deus venha, sabe, preparar as nossas vidas, né? Podemos dizer, ora vem Senhor Jesus. Mas o que é triste é que se Jesus voltar agora, muitos amigos, parentes nossos que a gente gosta, que a gente queria ver ele lá no céu, e não vamos ver, porque eles não querem saber de Deus. Mas eu posso dizer, ora vem Senhor Jesus, né? Que ele possa vir, e o meu desejo é esse, reinar com o meu Senhor, né? E agradecer a ele por tudo que ele fez, por tudo que ele passou naquela cruz, né? O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, e a Bíblia diz que nós vimos a sua glória. Então, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela vida de Cristo, né? E quero estar preparado para esse momento sublime da igreja, né? De estarmos nos céus. E esse acontecimento que só tem nos mostrado, nos alertado, né? Para estarmos preparados. Porque é muito triste o que está acontecendo no mundo, né? O povo totalmente longe de Deus, blasfemando tudo aquilo que é santo, perseguindo a igreja, e muitas vezes nós também dentro das igrejas sendo perseguidos por muitas vezes querer, né, falar a verdade, viver uma vida diferente de muitos que estão dentro das igrejas, e por isso passamos muitas vezes perseguições. Mas que o eterno Deus possa ter misericórdia de nós, né, e voltar. O que nos resta agora, pastor, amados ouvintes, é a volta de Cristo, né? E nós vamos ver a diferença de quem serve a Deus daqueles que não servem. Amém. Amém. Amém, irmão missionário. Eu quero pedir aos irmãos e às irmãs que estão assistindo esse vídeo para nos ajudar aí a levar essa mensagem mais à frente. Se cadastre no canal aí e deixe o seu like para que essas outras pessoas assistam também. Quanto mais pessoas estiver assistindo para a gente, é melhor. E você também duplica esse canal, para que as pessoas assistam essa mensagem. Tony, quer comentar? Graça e paz, meus irmãos, missionário, pastor Oscar. Cada dia que passa, né, fazendo jus aí as palavras do missionário, cada dia que passa, os sinais vão aparecendo, os sinais vão dizendo que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Maremotos, terremotos. É uma coisa muito, muito grandiosa para quem vive uma vida espiritual, né? Poder sentir a presença do Espírito Santo e poder ver os sinais da vida do Senhor Jesus Cristo voltando. É algo que não é para qualquer um. Então, meus irmãos, vocês que estão vendo essa live aí, vocês que não estão firmes em Cristo, vocês ainda têm a oportunidade de mudar a história de vocês. Vocês têm a oportunidade ainda. Esse carnaval aí, parece que a carnalidade voltou a 1000 por hora. Tinha dado um time, né? Agora voltou, mas voltou violenta.
né? E, infelizmente, até cristãos mesmo saindo para curtir carnaval, tá feio de ver uma situação dessa. Só que é sempre aquilo, né, pastor? O pessoal acha que nunca vai acontecer agora, ou que coisas só acontecem com o vizinho, nunca acontece conosco. Mas Jesus Cristo, pessoal, pode voltar durante um carnaval e você botar a sua salvação a risco só por causa de uma curtida numa noite, só por causa de uma balada, só por causa de um coreto. Não vale a pena, pessoal. Não vale a pena. Jesus Cristo está voltando. Nós precisamos nos santificar cada vez mais e matar a nossa carne. Então, é isso aí, pastor. Está se cumprindo. Tudo está se cumprindo no seu tempo determinado. Nós cremos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive em nós, que habita em nós, e nós estamos preparados para a vinda dele, cada dia nos santificando. Amém? Amém, Tony. Paz do Senhor, missionária. Paz do Senhor, Tony. Estou despedindo dos irmãos aqui. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Missionário lá na Amazônia. Tony lá em Campos. Deus abençoe. Amém.